Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, é com grande alegria que recebemos no estúdio da Rádio Vale da Bênção um grande irmão e amigo, esse que é presença confirmada em todos os eventos que nós fazemos, da nossa igreja, e ele não pode faltar. Meu amigo e irmão Emerson Augusto, seja bem-vindo. Querido, a palavra está com o senhor. Minha saudação a todos os irmãos, na graça e na paz. Começando aqui por vocês aqui do estúdio, Você, irmão Marcos, presbítero Marcos, e todos que estão sendo, nesse momento, alcançados, ou que venham a ser posteriormente, através da Rádio Vale da Bênção. Privilégio estar aqui, privilégio fazer parte, de alguma forma, da história dessa igreja, e estar sempre compartilhando momentos especiais com vocês. Emerson Augusto é filho, de um grande cantor que fez parte ali dos embaixadores de Sião na década de 1980, o Afonso Augusto, é isso mesmo, com grandes canções, Emerson, como Filho Pródigo, Quando Encontrei Jesus. Isso, no Embaixador de Sião, aí tinha Ó Passageiro, olha, deste mundo passageiro, tinha também Se Necessitas do Pão da Vida, porque o Filho Pródigo e o Quando Encontrei Jesus já era do disco solo. Já o solo, solo, que era o Palavra Verdadeira. Isso, coisa Mas o Embaixador de Sião foi realmente a porta que Deus abriu, Aproveitando aqui, mandando um abraço para o Marcos Santos, que é um dos integrantes, que mora aqui em Caruaru, amigo, irmão, e um ministério lindo, um ministério que ainda hoje, por onde eu passo, tanto o Embaixador de Sião quanto o ministério do meu pai, eu encontro gente que foi transformada, que foi restaurada através do ministério deles. Verdade. Emerson, apesar de ter nascido num lar evangélico, quando se deu o início, realmente assim que o irmão disse, rapaz, eu quero seguir aqui o exemplo do meu pai, como foi que deu estalo assim na sua cabeça, na sua mente? Marcos, eu costumo dizer que eu comecei a cantar antes de aprender a falar. Entendeu? Eu tenho convicção que essa chamada veio de fato, desde o ventre, que Deus chamou, escolheu, preparou. Mas eu confesso que em um momento da minha jornada, convivendo com as dificuldades e os dilemas que meu pai enfrentava, eu digo, não, eu quero continuar louvando, cantando, mas eu quero ficar aqui na minha igreja local, vou ter uma atividade paralela, e vou viver do louvor na minha igreja, vou louvar na minha igreja. Só que o chamado nem sempre tem opção, ou você vai no peixe ou você vai, Se você não vai num barco, você vai no peixe, mas chega no propósito. Agora, uma coisa eu posso te dizer, que eu estou pleno, satisfeito, feliz em estar onde Deus escolheu para eu estar, que é exercendo esse chamado ministerial, porque é sempre o melhor lugar de estar, no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Nós estamos, com esse mês aí apropriado para o clima, da cidade. Nós sabemos que vivemos em uma cidade de tradição, mas nós, como igreja, estamos aqui no Meu Junho com Jesus é bem melhor. Você que já foi um jovem que esteve dentro da igreja, e sabe que o mundo é atraente, é verdade. O que você acha dessas programações, Emerson? Qual a importância? Eu acho que, eu, como você falou e como eu já falei, eu tive o privilégio de praticamente nascer num lar cristão. Porque quando eu nasci, meu pai ainda não era evangélico. Meu pai se converteu, tinha 2 anos. Mas minha avó já era evangélica, minha mãe e meu avô por parte de mãe. A avó por parte de pai e a avô por parte de mãe eram evangélicos. E desde de bebê que eu já vou para a igreja. E sempre estive envolvido nas classes, nas EBFs, nos círculos de oração infantil. Fui líder de jovens, fui líder de adolescentes, sempre estive envolvido. Porque o que a gente não pode deixar é essa juventude. A gente tem que... Não é a gente trazer o mundo para a igreja, mas a gente tem que envolver esses jovens no trabalho, Porque ser crente também não significa não ter alegria. A gente fez agora um momento de louvor com muita alegria. Verdade. Só que a nossa alegria não é movida a droga, não é movida a álcool, não é movida a prostituição. A nossa alegria vem do alto, vem do céu.
Dizem que os jovens são o futuro da igreja, mas os jovens são o presente. De hoje, é verdade. São presente, né? Verdade, São isso, presente, né? isso. Deus tem levantado muitos jovens, Deus tem levantado muitos, até crianças, você vê, né? Crianças talentosíssimas, cantando verdade. com graça, com unção, pregando a palavra, e eu sei que a obra não para, né? Não para. Eu sou suspeito a falar porque a nossa igreja é um celeiro, É verdade. né, de jovens, em primeiro lugar, adoradores, mas jovens que se dedicam ao máximo para que tudo aconteça na mais perfeita ordem. Verdade. E numa noite como a de hoje, né, assim, é óbvio que as pessoas estão escutando ali e não sabem o que foi dito, mas nosso pastor pregou lá em Filipenses 2, do 19 ao 22, no qual ele falou de diligência, prudência e eficiência. O que você achou da palavra de hoje, assim? Uma das coisas, eu até cheguei a comentar com o meu baterista que estava do meu lado, disse assim, como é bom a gente ouvir uma palavra raiz, um evangelho, sabe, puro, sem mistura, sem estar preocupado em agradar, em fazer um movimento, em acariciar ninguém, em acalentar o ego de ninguém, em afagar ninguém, né? Mas uma palavra ungida, poderosa, né? E eu sou suspeito, porque ouvir pastor Nicásio, para mim, é sempre realmente especial. Tem inclusive hinos compostos através de mensagens dele, né? Eu ia lhe perguntar você isso agora. Você tem o dono, você não é obra do acaso, né? Eu compus esse hino num culto onde ele estava pregando e sou admirador de fato mesmo, um evangelho puro, sem mistura, sabe? Sem fantasia, sem enrolation. Glória a Deus. Coisa linda. Irmãos, então nós ficamos por aqui, agradecemos aí pela sua audiência. Se inscreve lá no canal, tá? RW Vale. Amigo, muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado por estar conosco nessa festividade. Que o senhor volte mais vezes, esteja aqui nos alegrando, né, com o seu dom, com a sua voz tremenda e maravilhosa. Que Deus te abençoe, querido. Amém, meu amigo. Eu quero agradecer e nas minhas considerações finais aqui, eu quero estimular você a acompanhar a nossa rede social, né? Amém. O YouTube, Emerson Augusto Oficial, o Instagram, Emerson Augusto Oficial, que é a forma de você nos abençoar, divulgar nosso ministério. A gente está sempre postando conteúdo. Você pode evangelizar uma pessoa, né? Mandar no momento de necessidade daquela pessoa e já divulgando que terça-feira, agora, meio-dia, vai ter um lançamento especial de um clipe com banda no YouTube da Glory Records. Você vai pesquisar lá, Emerson Augusto, vou louvar, e com certeza a sua vida vai ser tremendamente abençoada. Então, gratidão a Deus pela rádio. O Josivaldo, né, que não está no jantar do namorado, está muito chique, né? Mas aí um alô especial, um abraço diretor, especial, né, para todos os que fazem a rádio Vale da Bênção. Com alegria que encerramos mais um Rádio Web Vale da Bênção. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.